Sejam bem-vindos ao meu quadro Dando a Volta ao Mundo através dos livros. E o país escolhido da vez vai ser o Japão com Kokoro, um livro do Natsume Soseki, o escritor favorito do Haruki Murakami. Vou fazer uma contextualização para vocês entenderem em que momento esse livro, essa história está localizado e o quanto isso afeta na vida dos personagens. Vou falar sobre as minhas impressões, o que eu achei, o que vocês podem tirar desse livro. Então vamos pro vídeo. Bom, a primeira coisa que vocês precisam ter noção é que essa história se passa num momento crucial ali na história do Japão. Só para vocês se localizarem, vocês terem uma noção quanto isso afeta na escrita, no desenvolvimento dos personagens, na relação que eles possuem uns com os outros. Vamos lá. Antes, teve um período aí no Japão que eles eram governados, dominados pelos shoguns, tá? Então, teve o último shogunato, e aí entrou a Era Meiji, tá? A restauração da Era Meiji. Só que aqui esse livro fala do final da Era Meiji com esse carinha aqui. Ele foi o último da Era. Isso impactou muito na história. Inclusive, eu não sei até que ponto isso é verídico. Eu fui procurar o motivo do falecimento, porque aqui eles deram como se fosse autoextermínio, para talvez parecer e influenciar o personagem, mas para vocês terem uma noção que era um momento onde homens e mulheres eles não tinham uma relação tão aberta quanto hoje, tinha toda uma questão, cuidado com as tradições, né, o respeito às tradições, não que eles não respeitem hoje, mas eram coisas mais contidas, sabe? Eram comportamentos diferentes, lições que a gente acaba percebendo quando a gente vai lendo mais a história. Então vamos direto para a história. Provavelmente vai ser um vídeo curto, de basicamente eu tentando te convencer a ler esse livro e a conhecer mais sobre ele. Inclusive eu quero ler mais livros do autor, porque realmente eu gostei do estilo da escrita. Contudo, eu vou deixando muito claro aqui que até a metade do livro, muitas pessoas reclamam de faltar alguma coisa. A escrita dele é muito linear, muito simples, muito calma. E aí chega numa parte, que é a parte que eu vou explicar pra vocês, da carta do mestre, que fica mais interessante, mais empolgante, e essa é tida como a melhor parte do livro, tá? Inclusive, quando eu tava até a metade do livro, eu tava falando, nossa, quebrei completamente as minhas expectativas, eu não tô aprendendo nada com essa história, o que tá acontecendo, a relação é muito superficial, então vamos para o começo da história. Basicamente é um jovem que tá em época universitária, né, ele é um universitário, e aí ele se depara e ele dá de cara com um mestre ali nas férias dele, né, e ele tenta seguir esse mestre. Só que a todo momento, esse mestre, ele recua, ele não quer ser um mestre, digamos assim, né, porque as pessoas mais de idade, lá no Japão, elas são tidas como mestres, são tidas como pessoas que podem nos ensinar sobre a vida, nos ensinar sobre o comportamento humano. Então a gente percebe que ele, por falta de ter alguém a se apegar naquele momento ali, ele acaba querendo se apegar ao mestre, e o mestre sempre muito simples com as palavras, muito direto, de poucas palavras, inclusive, né, o que é totalmente o contrário de ser um mestre. E aí a gente vai entendendo por quê que na cabeça dele, ele não tem muito o que ensinar, porque na vida dele ele cometeu muitos erros. O garoto é extremamente persistente, ele tenta até o final manter essa relação, né, então ele começa a ir na casa dele com certa frequência, o mestre começa a se abrir mais, né? Ele é casado, o mestre é casado, então ele começa a ver aquela, digamos assim, aquela relação dos dois, só que uma coisa que fica muito clara desde o primeiro momento. O mestre, ele não acha que tem algo para ensinar, e talvez ele tenha, né? Com os erros da vida dele, talvez ele teria realmente algo para ensinar, e é o que ele deixa claro ali no final da carta, que ele quer que as pessoas não cometam os mesmos erros que ele. Então, eu encontrei nessa leitura uma escrita simples, uma escrita direta, uma escrita que ela tenta, através do comportamento humano, nos ensinar. E aí, o mestre se abre, só que a gente percebe que o mestre ele já não tem amor e paixão pela vida. Como que uma pessoa que não tem paixão e amor pela vida, ela tem algo a ensinar? Então a gente começa a perceber que é uma pessoa melancólica, é uma pessoa presa no passado, é uma pessoa presa em algo que a gente vai descobrir logo ali nas próximas páginas. Demora um pouco, então eu indico a leitura, mas com essa certa atenção. Até 50% você não vai gostar do livro, porque o mestre não tem nada pra ensinar, a relação dos dois é uma coisa muito superficial. O rapaz vai até os pais, porque o pai tá doente, então ele fica com essa ânsia de, eu preciso voltar pra conversar com o mestre. É como se a gente encontrasse dois polos, ou até mesmo o mestre olhando pro jovem que ele era, porque se você parar pra pensar, quando o mestre vai contar a sua história, ele também conta a sua história a partir do momento que ele era um universitário. Então é como se ele olhasse, é como se fosse um espelho dele olhando pra ele mesmo e tentando ensinar pra aquele menino não cometer os mesmos erros na sua vida. Então, parando pra pensar que agora faz total sentido. Inclusive, eu gostei muito desse livro justamente por isso, porque quando eu fechei o livro, eu fiquei pensando muito, o livro ficou ecoando muito dentro de mim, e eu fiquei tentando, gente, será que eu consegui absorver tudo? Porque, infelizmente, o mestre não tem nada pra ensinar de antemão, né? Ele lê bastante solitário, bastante sozinho, só que o jovem sabe de uma coisa, que ele visita um certo amigo, o túmulo de um amigo,
todos os anos, todos os meses, e ele fica preso naquela informação, e essa informação é importante pra gente no longo da história. Eu vou ser muito sincera que eu não queria dar spoiler da história, porque, como eu disse, 50% pra lá, né, a história fica extremamente cativante, você fica eufórico, você fica querendo saber o que vai acontecer. Mas eu vou contar brevemente aqui, se bem que eu não queria muito contar, como que eu vou fazer isso? Então eu vou pular essa parte, vai ter um momento bombástico ali, de decisão, tá? Então eu vou pular essa parte, não vai ter spoiler, tá? Basicamente, o jovem tá na casa dos seus pais e o mestre manda uma carta. Uma carta de despedida. Ele vai se desviver e ele quer mostrar os motivos pelos quais ele vai fazer isso com a vida dele. E é lá ele explica muito, ele explica detalhadamente. A carta é extremamente assim, cheia de informações. Você fica preso ali num dilema que o mestre viveu no passado. E a gente tira uma conclusão, várias conclusões, você vai tirando ao longo, né? Que o ser humano ele vive melhor em sociedade, em conjunto, né? Quando você ou boa parte de nós, tomamos decisões pensando no coletivo e não apenas no individual. É aquilo de você tomar cuidado com as suas decisões. Até que ponto você quer realmente uma coisa ou você quer porque o outro quis. Então, tem um pouco disso nessa história. De antemão, eu falo que tem um trio aí. Duas pessoas vão se apaixonar por uma. E aí você fica questionando o tamanho desse amor. Se o mestre realmente ama a personagem que vai ser nos apresentada aqui. Ou se era apenas uma competição, né? Uma competição de ego, né? Uma competição de quem vence, quem leva a melhor. E aí a história tem desdobramentos muito tristes e muito provocativos que nos faz questionar muito sobre a raça humana, sobre o comportamento humano, quando ele é posto diante de dilemas como esses, né? Onde o seu caráter é posto à prova, o quanto você se importa realmente com o outro. Acho que o que fica mais claro nessa história é sobre interesse. Não importa o interesse comum, não importa o quanto você vive dizendo por aí que você se interessa com o comum. Quando o interesse individual der de cara com o interesse de uma outra pessoa ou o interesse da coletividade, nós somos capazes de tudo. Nós somos capazes de nos tornarmos os piores indivíduos, os piores animais, né? É quando o ser humano realmente mostra quem é e por que veio ao mundo, né? Realmente para pensar extremamente no eu. Eu acho que nessa história foca muito nisso, né? No tomar cuidado com o eu. O quanto você é focado só em você. E o quanto uma conversa, uma simples conversa, né, resolveria muitos problemas. O quanto você ponderar as coisas talvez mudaria o rumo da nossa vida. Como eu disse pra vocês, é um livro que fica ecoando por muito tempo. E aí você fica parando pra refletir no título, no porquê determinado indivíduo, personagem fez isso e aquilo. E aí me veio à cabeça do nome do livro, Kokoro, coração em japonês. Ou seja, quando você termina de ler o livro, você entende que muitos de nós guardamos muitas coisas no nosso coração. A gente tenta viver, mas não consegue. Né? A gente não consegue encontrar as respostas, a gente não consegue se perdoar, a gente não consegue deixar o passado. A gente vive se martirizando e aquilo vai consumindo o nosso coração e vai nos mudando, nos moldando conforme o tempo e a gente vai perdendo a boa essência que nós deveríamos ter. Tem um momento aqui que o mestre fala, dentro do seu dilema, contando ali a história na carta, que ele diz o seguinte: ganhei pela audácia, mas perdi como homem. O que é ser homem? Qual seria a melhor atitude a se tomar? Você, quando for ler este livro, você se coloque no lugar do personagem do mestre e fale: o que eu faria? Como eu agiria? Será que eu não agiria igual? Eu queria muito poder contar pra vocês, mas como a reclamação de muitos é a história é muito chatinha até metade. Se eu pudesse falar pra vocês, lê logo a carta. Só que a gente precisa passar pelo processo da escrita, né, de todo o desenvolvimento da história. Mas, se eu pudesse falar pra vocês, leem a carta, pra vocês entenderem e ficarem eufóricos como eu fiquei, né? Enfim, o final é muito triste, o desenrolar é muito triste, as decisões são muito tristes. E aí também tem outro ponto que eu parei pra refletir agora, como eu disse pra vocês, mais uma vez, o livro fica ecoando, você fica tentando catar pequenos ensinamentos, migalhas e fragmentos soltos por aí. O mestre é casado com alguém que ele dizia amar muito. E aí você passa a questionar: será que ele amava mesmo? Ou era pela disputa? Ou será que. Porque não adianta nada você ter do seu lado uma pessoa que você ama muito e você, por conta de uma atitude sua do passado, você ficar martirizando aquela pessoa, você não conseguir demonstrar. Como eu disse, o fato dele não ter ponderado o interesse individual, dele ter tomado uma decisão, dele ter se comportado de um jeito que talvez você não vai achar tão errado, mas isso mudou e moldou completamente o coração dele, sendo incapaz de
de amar quem estava ali na sua frente. Então é isso o livro. Eu queria poder falar mais, mas é porque eu não posso, porque realmente o livro fica muito bom da metade pra lá, que é a parte que eu tô ocultando algumas informações, alguns contextos ali que acontecem no enredo, mas é um enredo único, sabe? A história vai pra um rumo totalmente diferente. Você fica se perguntando assim, como que um livro que começou tão calmo acaba desse jeito? Pois é. Segredos que nós guardamos na vida. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam. Se vocês lerem, me contem. É um livro que eu particularmente gostei muito, quero poder indicar pra vocês, mas eu também queria que vocês lessem e falassem as impressões de vocês, o que vocês acharam do livro e da história. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo!